Boa noite para todos e para todas. Chegamos ao nosso estudo da Palavra de Deus, onde vamos falar hoje sobre fé e confissão. No estudo passado, estudo 4, falamos sobre o plano da salvação, o plano que Jesus fez para nos salvar deste mundo de pecado. E antes de começar, vamos falar com o nosso Deus e pedir orientação para esse estudo bíblico aí. Senhor Deus, vamos estudar a Tua Palavra, que o Seu Santo Espírito fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Na aula passada, no estudo passado, falamos sobre o plano da salvação e, recapitulando, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu certeza que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Cristo Jesus. E hoje vamos falar sobre fé, arrependimento e confissão. Graça de Deus é igual à base da salvação. Fé ou confiança em Deus é o meio de tomar posse da salvação. Arrependimento é a tristeza por haver cometido pecado e a decisão de abandoná-lo. Arrependimento, você comeu um sanduíche e você estava na dieta. Então, você fica triste por ter consumido aquele sanduíche. Mas não adianta nada se no outro dia eu for lá e comer outro sanduíche. Então, esse arrependimento ele tem que vir com ação. Se eu tenho a tristeza por ter cometido um pecado, eu tenho que também ter a decisão de abandoná-lo. Se ficar só triste pelo pecado, não adianta. Então, a confissão é o reconhecimento da culpa diante de Deus e pedido de perdão. A obediência é o resultado da salvação. Então, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. A culpa é terrível para o ser humano. Ela destrói como um todo. Então, você que cometeu um pecado e tem essa culpa dentro de você, tenha essa esperança hoje que Jesus te perdoa. Jesus está aí para te perdoar de qualquer pecado que você tenha cometido. Basta você pedir perdão, confessar e abandonar esse pecado. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O salário do pecado é a morte. Talvez você tenha aí pecado e pense, estou pecando, estou vivendo. Mas o saldo final é a morte. Assim, quando você está passando um cartão com limite alto, você passa ali, passa aqui, e você fica alegre comprando, só que chega a hora que o limite acaba. O limite do cartão acaba e também a fatura chega e você vai ter que pagar. Então, o que podemos fazer com ele, com a culpa? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências do pecado? Como nos livrarmos? Então, o que é fé e qual a importância na vida cristã está em Hebreus 11, versículo 1 e 6, vamos ler aí. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você tem fé em Deus, você confia em Deus. Se você tem fé em Deus, você tem confiança em Deus. Mas se você não acredita, você não tem fé. Porque hoje não é possível eu e você ver Deus. Porque somos pecadores.
mas confiamos em seu poder pela fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Então Deus, ele atende os que o buscam. Romanos 5:1: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Cristo Jesus. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Tiago 2:26. Hoje eu estou puxando aí para o plural. Então, o que é fé e qual a importância na vida cristã? A fé é a certeza, ela é a certeza das coisas que não se veem. Ela agrada a Deus e produz paz. A fé sem obras é morta. Qual o objetivo da fé? Está em 1 João 5, versículo 4, que diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, versículo 4, 1 Pedro 1:9, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1, versículo 9. Então, qual o objetivo da nossa fé? Vencer o mundo. O fim da fé é a salvação. Então, quando você tem fé, você tem salvação. Como desenvolver a fé? Está em Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Quando você está aqui, você se dispôs vou fazer um curso bíblico, como você está fazendo aí, você já está tendo fé. Então, a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Quando você para ouvir algo de Deus, quando você para ouvir uma música que fala sobre Deus, você está tendo fé e Deus se agrada. Deus se agrada quando seus filhos têm fé na sua palavra. O que Jesus veio fazer? Lucas 5:32. Chamar os pecadores ao... Então, aqui diz, Lucas 5:32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus não veio buscando pessoas sagradas, né? Porque não existe. Depois da entrada do pecado no mundo, como vocês viram, não existem as pessoas 100% consagradas. Mas Jesus, ele deixa um recado que ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então você que é pecador, Jesus te ama, e não tem nada que você faça que vai fazer com que Deus deixe de te amar. Mas Deus não ama o pecado. O pecado é quem faz nossa separação entre nós e Deus. Então, aqui continuando, Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Romanos 2, versículo 4, e aqui tem uma pergunta: o que nos leva ao arrependimento? E vamos ver em Romanos 2, versículo 4. Pegue sua Bíblia e abre para conferir. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, que te conduz ao arrependimento? Então aqui, a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. 6. O que faz o pecador arrependido? Salmo 38, versículo 18 diz: confesso a minha iniquidade e suporto tristeza por causa do meu pecado. Salmo 38, versículo 18. Ele confessa os pecados a Jesus. Os Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Está em 1 Timóteo 2,5. Então não existe padre, não existe mãe de Deus. Eu quero até pedir respeito, né,
pela mãe de Jesus, Maria, e eu tenho um grande respeito por Maria. Ela foi a mãe de Jesus. Mas em 1 Timóteo 2,5, Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Então, Maria, ela não tem esse papel de mediar, porque Maria já descansa no pó da terra. Isso está em Eclesiastes. Todo aquele que morre vai para o pó da terra. E Maria está descansando até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ressuscitá-la e sim levar para as mansões celestiais. Então, Maria não tem esse papel de mediar. O único que pode mediar é Jesus. Não adianta eu ir lá no padre e me confessar, porque é homem pecador também. Então, eu tenho que pedir perdão a Jesus. Jesus que vai fazer essa mediação. A pergunta 7. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Provérbios 28, versículo 13 diz: o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? 1 João 1, versículo 9. Ele nos... Então vamos ler aqui. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Miqueias 7, versículo 8 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, dos teus pecados não me lembro. Jesus não se lembra dos teus pecados, dos seus pecados. O que Deus faz quando confessamos nossos pecados? Ele nos perdoa e nos purifica. Lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E Deus ele não vai ficar te lembrando, você fez isso, você fez aquilo. Mas Satanás que tem esse papel de estar te acusando. O que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, versículo 7. Vamos ler aí. Deixe o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadece dele, e volte-se para nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deixemos o caminho do mal, nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois é rico em perdoar. A recapitulação para finalizar esse estudo: a fé agrada a Deus. Vamos ler aí. Ele é o meio pelo qual somos justificados. A fé é o dom de Deus, e o Espírito Santo dá a medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé enquanto ouvimos a palavra de Deus. A fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Recapitulando, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando confessamos, Deus lança nas profundezas do mar, pois é grandioso em perdoar. Então, nesta noite, você que assistiu esse estudo e talvez tenha cometido algum erro grave que você considera muito grave, lembre do que estudamos hoje aqui, que Jesus perdoa qualquer pecado e Ele joga nas profundezas do mar. Então, se arrependa hoje, porque hoje é dia de salvação. Nosso compromisso de fé, você vai falar se sim ou não. Você quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Sim, responda aí. Você crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados? Sim, responde aí. Você aceita o convite de Jesus para deixar o mal e voltar para Ele? Responda aí nos comentários.
E vamos encerrar fazendo uma oração para o nosso próximo estudo, que é a volta de Jesus. Alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Quais são eles? É o que vamos aprender no nosso próximo estudo. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, finalizamos mais um estudo e eu queria pedir, Senhor Jesus, uma bênção especial sobre cada aluno aqui aprendendo e que o Senhor possa perdoar os pecados de cada um aqui que está assistindo esse curso. Talvez essa pessoa tenha uma culpa dentro de si, mas o Senhor Jesus pode perdoá-los. Então, perdoe, Senhor, cada aluno aqui assistindo esse curso, que o arrependimento chegue na sua vida, nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deixo um forte abraço para todos e espero vocês aí no nosso próximo estudo na próxima segunda-feira. Até mais.